A graça do nosso Deus seja convosco, irmãos. Abramos as Escrituras no livro de Esdras, no capítulo de número 8. Livro de Esdras, capítulo de número 8. Nós vimos a semana passada que entre os capítulos 6 e 7, após a conclusão da edificação do templo do Senhor, sob o comando de Zorobabel, houve um espaço de tempo correspondente a 6 décadas, 60 anos, para que Esdras se levantasse como um novo guia dos filhos de Israel, que sairia da Babilônia com alguns exilados em direção à terra da promessa. Era mais uma leva, na verdade, uma segunda leva de judeus exilados que sairiam da Babilônia até a terra da promessa. Alguns acontecimentos importantes se deram nesse espaço de tempo entre o 6º e o 7º capítulo. Estou enfatizando esse período por conta de sua relevância histórica, tendo em vista as muitas ocorrências que se deram ao longo desse período de tempo. Destaca-se, por exemplo, a história de Esté, que está nesse contexto, nesse período de 60 anos que se deram entre os capítulos 6 e capítulo 7 de Esdras, que nós meditamos já nas semanas que se passaram. Então, irmãos, passadas essas décadas, Artaxerxes convoca Esdras e, por meio de um decreto real, lhe diz: és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do Senhor teu Deus, a qual está na tua mão. Esdras, portanto, nos é apresentado nos versos iniciais do capítulo 7, como sendo uma pessoa de extrema piedade, alguém que dispôs o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos, conforme vemos no verso de número 10 desse capítulo 7, que é concluído com uma doxologia feita por Esdras. Uma doxologia é uma manifestação expressa em forma de louvor a Deus, um reconhecimento da grandeza e majestade de Deus, e por conta desse reconhecimento, os indivíduos rendem graças ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez e, consequentemente, por aquilo que Ele pode fazer ou fará. Isso é uma doxologia, uma ação de graças. Em chegando no capítulo 8, nesse capítulo nós temos a relação dos que saíram da Babilônia juntamente com Esdras, e nós veremos aí do verso 1 até o verso de número 14. Em seguida nós veremos o exercício da piedade em Esdras e em seus auxiliares, e aí veremos essa questão dos versos 15 até o verso 30, e por fim temos a conclusão do capítulo 7 com a chegada dos exilados a Jerusalém, os versos 31 até o verso 36, terminando assim o capítulo de número 8. Vamos então orar ao nosso Deus, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós oramos neste momento, Pai, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos, meu Pai amado, compreender a Tua Palavra, para que estejamos, meu Pai, colocando a Tua Palavra em prática no dia a dia, em todos os momentos e circunstâncias de nossa vida.
Nos ajuda, Senhor, ajuda o teu povo a entender e a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Vejamos então a relação dos que saíram da Babilônia juntamente com Esdras. No verso 1 diz assim: são estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado de Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias; dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paat-Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Moabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabud, e com eles 70 homens. Até o verso 14. Essa é a lista. Há duas questões relacionadas a esta lista, sobre as quais quero tratar com a igreja neste momento. A primeira é que, se você a comparar com a primeira lista dos exilados que saíram na primeira leva juntamente com Zorobabel, perceberá em termos quantitativos, o número de exilados que se aliaram a Esdras é infinitamente menor do que aqueles que se dispuseram a voltar a Jerusalém com Zorobabel. E isso definitivamente faz-nos atentar para a grandeza e majestade de Deus. Olhamos para as Escrituras, para a história dos israelitas, e percebemos com ampla nitidez que os muitos êxitos alcançados pelos filhos de Israel nunca estiveram limitados a questões numéricas. Isto é, Deus nunca dependeu de certo número de pessoas para poder abençoar os filhos de Israel com êxito, com vitórias em suas guerras. Lembro-me da passagem do livro de Juízes, no capítulo 7, em que Gideão vence os midianitas. Olhamos para o texto bíblico e lá está escrito que Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Horebe, mas Deus disse a Gideão que era demais o povo que estava com ele, de sorte que muitos foram dispersados, e a Bíblia diz que voltaram do povo 22.000, e 10.000 apenas ficaram. Mas Deus achou que 10.000 era um número grande,
E por essa razão disse a Gideão: ainda há povo demais. E por determinação divina, fez-se uma seleção, restando assim apenas 300 homens. E o texto bíblico nos informa que disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. E foi com esse pequeno número de soldados que Deus deu a vitória ao seu povo sobre os midianitas. Porque os êxitos do povo de Deus nunca estiveram atrelados à quantidade de pessoas. Assim como os êxitos de Zorobabel na edificação do templo não se deram por conta do grande número de exilados que saíram com ele da Babilônia. Pelo contrário, durante 15 anos, a obra de reconstrução do templo do Senhor ficou paralisada por conta do medo, do desânimo que tomou conta dos filhos de Israel, que sofreram pressões de todos os lados por parte dos povos que habitavam a terra nos dias de Zorobabel. O templo foi reconstruído por causa da boa mão do Senhor que estava sobre Zorobabel, sobre Jesua e sobre os demais naquela época. O mesmo princípio se aplica a Esdras e a esses poucos exilados que saíram nessa segunda leva. Eram apenas cerca de 1.500 homens, proporcionalmente uma quantidade inexpressiva quando comparada com a primeira leva de pessoas, de judeus que saíram com Zorobabel. Mas o diferencial nos é apresentado por Esdras nesse capítulo 7 e por várias outras vezes ao longo do livro todo de Esdras, com a expressão: a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, ou a boa mão do Senhor estava sobre mim. Aqui está o segredo, irmãos. O segredo dos êxitos dos filhos de Israel. Não os muitos homens que se dispuseram a voltar a Jerusalém, mas a boa mão de Deus que estava sobre os que voltaram. Essa, pois, é a primeira questão relacionada a essa lista a se destacar. A segunda questão é a de que tanto essa lista quanto a do capítulo 2, na ocasião de Zorobabel, ambas as listas apontam para a vinda do Messias. Elas pré-anunciam Jesus Cristo, o Filho prometido por Deus, cuja obra sacrificial era representada no altar erguido por Zorobabel, nos sacrifícios oferecidos e cuja presença entre o seu povo encontrava-se tipificada no templo. O templo era, em termos de tipo, de representação, o templo significava a presença do Senhor entre o seu povo. Portanto, a primeira lista, tanto esta primeira lista, quanto essa lista descrita no capítulo 8, elas apontam a certeza de que o Senhor viria. Porque nelas temos os descendentes, pessoas que fizeram parte da árvore genealógica de Jesus. Mateus, inclusive, ao apresentar a genealogia de Jesus, faz referência a esse período aqui, o período do cativeiro e pós-cativeiro babilônico,
mencionando nomes que vão se desdobrando até chegar à pessoa de Cristo. Veja a genealogia de Cristo mencionada por Mateus, por exemplo, confira na sua Bíblia, no capítulo 1, no verso 10, que diz assim: Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia, diz Mateus. Olha aqui o período do cativeiro. E ele segue. Depois do exílio na Babilônia, isto é, após o cativeiro, quando as pessoas saíram ali com Zorobabel, depois com Esdras, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Perceba como Deus está conduzindo a história de maneira extraordinária. Em suma, essa lista aponta para a história da redenção do povo de Deus. Essa é, portanto, a segunda questão a se observar nessa lista aqui no capítulo 8. Não é maravilhoso, igreja, a gente perceber a boa mão do Senhor nosso Deus agindo através da história, guiando e coordenando todas as coisas a fim de garantir, de concretizar nossa comum salvação? Séculos e séculos e séculos, Deus agindo graciosamente em nosso favor, guiando a história, conduzindo os acontecimentos, as circunstâncias. Isso é pura graça de Deus sobre o seu povo. É graça sobre o seu povo. Em seguida, temos os versos 15 a 30, irmãos. Nesses versos nós veremos o exercício prático da piedade em Esdras e em seus auxiliares. À medida em que avançarmos, leremos a passagem bíblica. O verso 15 diz assim: Ajuntei-me perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram sábios. Verso 17: Enviei-os a Ido, chefe em Cassífia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Cassífia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-lhes, segundo a boa mão do Senhor sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, dos filhos de Levi, Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos, 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles, 20, e dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Esdras
reúne os que iriam com eles e por 3 dias passa uma revista. Ele observa cuidadosamente aqueles que se aliaram a ele. E observando-os, percebeu a falta de levitas no grupo. Isso é interessante porque os levitas eram pessoas responsáveis pela manutenção do templo do Senhor. Eram responsáveis pelos serviços mais pesados também, alguns dos quais certamente muitos hoje talvez não aceitassem, talvez alguns achassem humilhantes. E percebendo a ausência desses levitas, que eram fundamentais para a boa ordem do templo, dos serviços gerais, para a boa ordem do culto também, Esdras envia mensageiros à procura de levitas e encontra Serebias e os seus filhos, que se dispuseram a servir ao Senhor em suas respectivas funções. Se decidiram e se dispuseram a se aliar a Esdras, e chama a nossa atenção que Esdras declara que a vinda de Serebias e os seus foi uma obra de Deus. Daí a afirmação no verso 18: trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Um homem sábio dos filhos de Mali, um homem sábio. Isto é, Serebias não veio com Esdras, ou não veio por conta de Esdras, embora Esdras fosse uma pessoa influente na corte, assim como os que foram enviados por Esdras, provavelmente também eram pessoas que gozavam de certo prestígio, mas ele atribui a Deus a vinda desses levitas, quando diz: trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Ele então ajunta esses homens e apregoa um jejum. Veja que no verso 21 diz que então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Isso era piedade posta em prática. Eles jejuaram, buscaram o favor de Deus, sabiam que seriam bem-sucedidos se Deus estivesse com eles. O que vemos em nossos dias, até mesmo entre muitos que se declaram crentes, é tão diferente hoje, irmãos. Tem sido tão comum as pessoas afirmarem: tudo que tenho, tudo que conquistei até hoje é fruto tão somente do meu esforço, fruto daquilo que eu fiz. Esdras fez diferente. Antes de sair, Esdras busca o Senhor por meio de oração, por meio de jejum. Ele reconhece a sua dependência de Deus, busca o favor do Senhor para aquilo que ele iria fazer, para a função que ele e os seus auxiliares iriam desempenhar. Aí Esdras diz: jejuamos, nos humilhamos perante o Senhor. E o verso 22 ele diz: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam,
para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. A viagem era longa, provavelmente 1.500 quilômetros de distância. A viagem era perigosa, os assaltos poderiam acontecer porque era um perigo real. Eles estavam todos expostos, além de estarem levando consigo grande quantia em ouro, em prata, objetos preciosos, objetos de valores. Mas Esdras diz: eu tive vergonha de pedir ao rei exército, tive vergonha de pedir cavaleiro para nos defenderem do inimigo durante o caminho. E por que eu tive vergonha? Esdras diz: porquanto já lhe havíamos dito, ou já havíamos dito ao rei, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Isso é um ato de fé da parte de Esdras. Esdras creu, confiou que Deus seria o seu guardador, o seu protetor, a sua segurança. Isso aqui é uma experiência extremamente pessoal de Esdras, irmãos. Mais tarde, por exemplo, a gente vê que Neemias, ele não abriu mão da guarda, da proteção. Ele usou essa proteção. E não significou que Neemias era um homem sem fé, de maneira alguma. Eram circunstâncias diferentes, ocasiões diferentes. Esdras disse: nós nos humilhamos perante o Senhor, nós pedimos a Deus uma jornada, uma viagem feliz, uma viagem em paz, e Esdras descansou no Senhor sob duas certezas. Quais eram essas certezas? A primeira delas era a certeza de que a boa mão de Deus estava sobre os que o buscam. E Esdras e os seus auxiliares, eles estavam buscando verdadeiramente a Deus, se humilhando, orando, reconhecendo a necessidade do auxílio divino para o cumprimento da missão que haviam recebido. E ao mesmo tempo, Esdras e os seus estavam muito certos de que essa mesma mão divina que servia de bênção para o povo de Deus era a mesma mão que pesava sobre os inimigos do Senhor. A mão que abençoava era a mão que amaldiçoava. A mão que dava livramento era a mão que pesava sobre os inimigos. Daí ele dizer no verso 22, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. A boa mão do Senhor abençoa e guarda os seus, a boa mão do Senhor desce sobre ira, maldição e punição sobre os inimigos. A mesma mão. Esdras, portanto, põe em prática sua piedade juntamente com os demais e atribui a Deus o êxito recebido quando diz: o Senhor nos atendeu, no verso seguinte. O Senhor nos atendeu. E sob essa piedade, passa Esdras a cuidar das contribuições, entregando-as aos sacerdotes. E aí ele diz no verso 24: então separei 12 dos principais, isto é, Serebias,
e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e em objetos de prata com 100 talentos, além de 100 talentos de ouro. Verso 27. E 20 taças de ouro de 1000 daricos e 2 objetos de lustruoso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-o, ou vigiai-os, e guardai-os até que os peseis, na presença dos principais sacerdotes e dos levitas, dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Perceba a transparência nas coisas sagradas. Elas foram pesadas antes de a viagem começar e foram pesadas após a chegada. A verdadeira piedade preocupa-se com as coisas do Senhor. Tratar com muita seriedade as coisas de Deus é um ato de verdadeira piedade. É tão triste quando vemos pessoas, muitas delas às vezes ocupando cargos de liderança nas igrejas do Senhor, lidando com as coisas sagradas de forma tão irresponsável, tão desleixada, de qualquer jeito, de qualquer forma. Os que assim agem deveriam lembrar que estão atraindo maldição para si mesmos, para suas vidas. O profeta Jeremias, inclusive, profetizou no capítulo 48, no verso 10, dizendo: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É interessante que Esdras, ele faz a pesagem e sob imenso temor, disse aos sacerdotes e aos levitas: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. As coisas de Deus são santas, os que servem a Deus são santos. Espera-se de cada um verdadeiros atos de piedade cristã. Era isso que Esdras esperava dos sacerdotes e levitas quando disse: estas coisas são santas, vocês também são santos. Portanto, vigiem, tenham cuidado. Por fim, meus irmãos, nós chegamos à parte final desse capítulo 7. Esdras e os exilados que com ele estavam chegam a Jerusalém. E a partir do verso 31 nós temos o seguinte: partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém,
e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Isso significa que a viagem ela não foi fácil, mas foi vitoriosa. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias, certamente cansados fisicamente, cansados psicologicamente por conta dos percalços que uma viagem daquela proporção proporcionava, ainda mais com a quantidade de ouro, de prata, de objetos preciosos que eles levavam. Verso 33. No 4º dia passamos na casa do nosso Deus, ou pesamos na casa do nosso Deus, a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado, ou seja, nada faltou, todos foram fiéis e tudo foi confirmado, constatado, e Deus os guardou. Não se perdeu 1 grama, tudo foi contado, pesado, e o peso total imediatamente registrado, diz Esdras. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, cada novilho representando uma tribo, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas, aos governadores deste lado do Eufrates, ou seja, fizeram as autoridades locais tomar conhecimento do decreto de Artaxerxes, da carta, do envio de Esdras, e eles ajudaram o povo na construção da casa, ou na reconstrução da casa de Deus. Terminando assim o capítulo de número 8, irmãos. Querida igreja, esse 8º capítulo, mais uma vez, nos ensina quão magnificante Deus tem conduzido a forma, quão grandiosa tem sido a forma que Deus tem conduzido a história da humanidade. Nesse capítulo 8 especificamente, vemos a provisão nos versos iniciais, em que são narrados os nomes dos cabeças de famílias com as suas genealogias que subiram com Esdras para a terra da promessa. Nessa lista, observa-se a presença de nomes que fizeram parte da árvore genealógica de Cristo Jesus, da raiz da genealogia de Jesus Cristo. Isso nos faz entender que Deus estava cuidando dos seus eleitos, provendo os meios para que a encarnação do Verbo se efetivasse, se concretizasse, e desse modo o sacrifício de Cristo, representado tantas vezes no altar do templo que for edificado sobre Zorobabel, representado tantas vezes naquele altar, no templo. Vemos a forma grandiosa com que Deus está administrando as circunstâncias, a causa, tudo visando redimir os seus eleitos, os seus escolhidos, concedendo-lhes vida eterna. A história da redenção está esboçada aqui nesse capítulo 8. E isso é algo fantástico, principalmente para nós que vivemos a presente geração.
Sabermos que sequer existíamos e Deus estava coordenando a história até que a plenitude dos tempos chegasse e Cristo fosse encarnado, sacrificado na cruz, até que seu sangue fosse derramado para que fôssemos redimidos, regenerados e tivéssemos vida em seu Filho. Você tem essa consciência? Você vive sob essa perspectiva? Sua realidade de vida é correspondente à de uma vida regenerada, mudada, mediante o sacrifício de Cristo, anunciado por Deus tantas e tantas vezes ao longo da história? Pré-anunciado lá através dessas muitas genealogias que apontam para a sua encarnação. É maravilhoso nós pensarmos, entendermos e compreendermos que Deus estava preocupado com o nosso futuro eterno quando nós ainda não existíamos. Isso é maravilhoso demais. Paulo pensou sobre todas essas questões de salvação, de eleição eterna, e Paulo disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso, irmãos, e o nosso coração se alegra com estas verdades. Aprendemos nesse capítulo 8 quão importante e necessário é o exercício da piedade. A verdadeira piedade consiste no coração contrito, no coração sincero. E foi assim que Esdras e os demais exilados se portaram em todo o tempo. Eles jejuaram, buscaram a presença de Deus, reconhecendo quão dependentes eram do Senhor. Buscaram a presença do Senhor, reconheceram que para chegar a Jerusalém e cumprir o propósito para o qual foram enviados, escolta humana, soldados não seriam suficientes e nem eficientes. E Esdras diz: Deus nos atendeu, nós buscamos o favor do Senhor. Nos humilhamos, pedimos a ajuda de Deus. Ele nos atendeu. Dependência divina. É por essas questões, essas posturas de Esdras, que ele é conhecido também como segundo Moisés. Você precisa entender. Mais do que isso, você precisa aprender e entender a viver uma vida piedosa. Entender e aprender que ser piedoso não significa apenas vir ao templo, à igreja. Não significa apenas esporadicamente comparecer aos trabalhos de uma igreja local, fazer determinadas campanhas quando achar que precisa de algo para a sua vida, para a sua casa ou para a sua família. Essas coisas, elas não são necessariamente reflexos de um viver piedoso, porque a verdadeira piedade se manifesta no reconhecimento da plena dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Somos dependentes de Deus para termos os nossos pecados perdoados. Somos dependentes de Deus para sermos aceitos por Ele em sua misericórdia e graça.
Somos dependentes de Deus para fazermos a sua obra, assim como Ele determina que a façamos. Somos dependentes de Deus para todas as coisas, absolutamente todas as coisas. E a pergunta é: você tem vivido nesse mundo com essa consciência? Talvez você esteja precisando tomar decisões em sua vida pessoal, decisões que envolvam sua família, decisões relacionadas à sua vida ministerial, por que não? E outras tantas decisões. Saiba que você precisará sempre que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Não o busque como tantos estão buscando nos dias atuais, de forma superficial, interesseira e egoísta. Busque-o com o coração contrito, com o coração sincero e temente a Deus. Busque-o acima dos seus próprios interesses e descanse na certeza de que a sua boa mão estará sempre sobre a sua vida. Isso é verdadeira piedade. Por fim, aprenda que ao alcançar êxitos em sua vida, em seus empreendimentos, nunca esqueça de tributar louvores ao Deus dos céus. Assim como fizeram Esdras e os demais exilados após terem voltado ou terem feito longa viagem e superado todos os obstáculos que naturalmente uma viagem naquelas condições e naquela proporção oferecia. E mais, no final, Esdras diz: partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Que eu reconheça, que você reconheça a boa mão de Deus sobre cada um de nós. Que nós reconheçamos que os êxitos que nós obtemos em nossas vidas, elas não são fruto dos nossos próprios esforços apenas. Acima de tudo, ela é fruto da boa mão do Senhor sobre cada um de nós, guiando-nos, orientando-nos, nos amparando, nos auxiliando. Se isso não tem sido verdade em sua vida, se isso não tem sido a sua realidade, analise o seu coração, usando sempre como parâmetro de retidão as Escrituras sagradas, e volte-se para Deus. Quando você olhar para trás, como Esdras olhou e disse: chegamos em paz, porque a boa mão do Senhor foi conosco. Quando você olhar para trás e detectar os êxitos que você alcançou em sua vida, seja em que área for, nunca esqueça de tributar louvor a Deus e dizer: a boa mão de Deus esteve comigo. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, a nossa gratidão ao Senhor, meu Pai amado, por tua palavra rica, soberana, infalível. Palavra, meu Pai amado, que penetra no mais profundo do ser humano. Como diz o escritor aos Hebreus, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Meu Deus eterno, guarda o teu povo. Abre a mente, meu Pai amado, dos teus filhos para entender os teus princípios. Ajuda a tua igreja, meu Pai amado, a colocar em prática a tua palavra, a ouvir a tua voz, a viver para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.